E sistema de aquisição. Então, ontem vocês fizeram atividadezinha aí, né, sobre o sistema de aquisição. Como que a gente faz a aquisição? Lá, a demanda por recursos materiais pode chegar para a área de compras de várias formas. Então, essas mais comuns é o quê? Solicitação de compra, né? Que é, tem um sistema. Qualquer empregado pode manifestar a necessidade de comprar um item para uso em benefício da empresa. Você tem que ter muita atenção no preenchimento de sistema, que eu já acompanhei casos aí em empresas na região que o cara foi mandado embora porque, em vez de ele pedir 100 mil de matéria-prima, ele pediu 1 milhão de matéria-prima. Então, já viu? Um zero a mais que digitou e apertou confirma, deu um problemão para ele, para a empresa em si, né? Imagina chegar a 1 milhão de matéria-prima, não tem nem onde pôr. Então, cuidado com quando é por sistema, né? Normalmente já é um sistema blocado, tem um sistema chamado EDI, que é de troca direto com o fornecedor de dados e informações. Você só digita e aperta Enter lá, o cara já recebe e já faz todo o processo para ser entregue. Então, olha lá. O que vocês fizeram, planejamento da necessidade de materiais, vocês fizeram ali em Excel, alguns fizeram em caderno e tal. Aquilo lá é um planejamento da necessidade de materiais, é um MRPzinho ali, só que normalmente existe um sistema para isso, né? Lá. Materials Requirement Planning é um sistema justamente para planejamento de necessidade de materiais. Uma técnica que permite detectar a demanda de materiais em quantidade e tempo utilizado na fabricação de um produto. Então, olha lá, tem os itens, todos lá com todas as suas identificações, a unidade de medida, lá, a unidade, a quantidade e o ressuprimento. Lá, fabricado, fabricado, comprado, comprado. Então, é tudo o que vai seguindo conforme o sistema que vocês vão alimentando, que vai utilizando. Quando chega na margem de segurança ali, está faltando uns 10% só de item para acabar, por isso que a gente pede sempre em cima 10% a mais. Porque quando chegou naquela margem de segurança, vocês podem setar também, eu quero que a minha margem de segurança seja 20%. Eu quero que seja 5%. Aí é vocês no dia a dia do planejamento ali, de estratégia, que vão fazer isso aí, que vão resolver isso aí. Vai trabalhar com just in time ou não também, porque aí just in time é estoque mínimo, a gente trabalha com 5%, no máximo 10% de estoque ali a mais. Aí o que vocês fazem? Chegou naquela margem de segurança, já starta aí o seu sistema para fazer novas compras. Como eu disse, lá no sistema de aquisição no just in time, esse é um método de administração da produção que o objetivo é disponibilizar, produzir, transportar ou comprar materiais apenas quando necessários, para que não sobre em estoque, mas também não falte, possibilitando a diminuição dos custos de estoque. Sistema de reposição periódica no intervalo padrão, né? Esse sistema prevê que depois de um decorrido intervalo de tempo pré-estabelecido, um novo pedido de compra é emitido. Esse sistema de reposição contínua ou ponto do pedido, né? Consiste em disparar um pedido de compra quando o estoque de um certo item atinge um nível pré-estabelecido. Então, esses sistemas aí que a gente usa, né? Normalmente. E a função de compras, identificar e comparar fornecedores. O fornecedor, pessoal, é todo aquele que tem por objetivo suprir as necessidades das empresas com materiais de consumo e serviço. É importante termos a visão de que uma empresa ocupa paralelamente as duas posições. A de cliente, que negocia com seus fornecedores de materiais e serviços para a produção, e ao mesmo tempo de fornecedor, que oferece serviços e bens aí para os seus clientes. Então, para que aquilo funcione, que eu falei antes lá, de estar tudo no sistema bonitinho, você aperta uma tecla no seu computador e o fornecedor já manda tudo para você que você precisa. Antes, tem um longo trabalho por trás, que é você definir quem são seus fornecedores, contratar tudo bonitinho, deixar tudo certinho cadastrado no sistema para facilitar. Então, nessa primeira parte de avaliação de fornecedores, quem serão os meus fornecedores? Eu tenho que levar em consideração o quê? Buscar sempre contratos de parceria, realizar acompanhamento de preço do mercado, saber se não está nem muito baixo nem muito alto. Se estiver muito baixo, tem alguma coisa errada. Se estiver muito alto, obviamente, eu vou estar perdendo dinheiro. Considerar a distância, verificar se o fornecedor tem solidez na praça. Tem fornecedores que entram para fazer uma técnica aí que a tela é mal vista de mercado, que é jogar o preço lá embaixo para derrubar demais fornecedores. De imediato, você como cliente pode pensar que é maravilhoso, mas a longo prazo isso aí traz vários problemas, como por exemplo o cara virar o único fornecedor do mercado. Aí isso aí não é bem visto, né?
nossa prática. E se você tiver só aquele fornecedor no mercado, depois ele dita as regras, ele põe o preço que ele quiser, ele faz o que ele quiser aí, e vocês dançam. Por isso que sempre evitem comprar aquele cara que tem um preço muito diferente. Obviamente a gente vai acabando mais pelo menor preço, né? A nossa decisão final. Só que se um preço for muito diferente dos demais preços, desconfiem, tem problema aí. Considerar a distância, verificar se o fornecedor tem solidez na praça. Distância também questões logísticas, né? Para fazer a entrega em um tempo hábil e sem demais problemas. E a solidez na praça aí também reflete muito naquilo que eu falei sobre o preço. Avaliação de fornecedores juntos a outros departamentos. Normalmente, vocês aí no departamento de compra, no departamento de logística, vocês não serão os únicos a tomar essa decisão. Normalmente é feito um conselho, um pequeno conselhozinho ali, e aí junta a galera da engenharia, né, que vai avaliar a indústria do fornecedor, verificar se tem capacidade instalada para atender as demandas, né, em questão de maquinário principalmente, e que se eles podem realmente produzir dentro das normas legais. A engenharia vai ajudar vocês com isso. Além da engenharia, vocês vão chamar também para o grupo de vocês a qualidade, que vai verificar se tem condições de atender as normas ISO 9000 e realizar auditorias no fornecedor. A primeira coisa que a gente pede é o certificado ISO 9000 para o fornecedor. E aí, se ele já tiver o certificado, você já fica um pouco mais tranquilo. E, finalmente, a logística. Ela vai analisar também a capacidade instalada, sob o ponto de vista logístico, os meios de transporte que serão utilizados e o sistema operacional, se é compatível para essa troca de dados aí, o EDI aí, que eu mencionei antes, né? Eu consigo, com uma apertada de botão ali, fazer a compra de toda a matéria-prima que eu preciso. Contrato de parceria é uma modalidade lá, que a empresa poderá ter um único fornecedor para um determinado tipo de item, ou mais de um item, permanentemente. Então, eu não recomendo. Normalmente, a gente trabalha com de 3 a 5 fornecedores. Muitos fornecedores também é ruim, porque fica difícil para vocês organizarem tal. E poucos fornecedores é ruim, porque se você tiver um único fornecedor, se der uma dica aí, se der uma dor de barriga no cara lá, você perdeu o seu fornecedor. Então, ó, isso permite o quê? Redução de custos de cotação, preços tendem a ficarem mais em conta devido ao prazo longo de parceria. Tem vantagem e desvantagem, né? Como vocês viram, é um negócio bom para ambas as partes, pois quem vai fornecer o item em maior escala pode planejar melhor sua produção e reduzir seus custos. Esse é um dos detalhes aí. Atributos desejáveis: pontualidade na entrega, qualidade dos produtos, preços competitivos, disponibilidade de produtos e serviços, flexibilidade, apoio técnico e cumpre com o negociado. Essas questões todas aqui, vocês podem montar uma planilhinha em Excel. Podem fazer aí uma planilhinha e pontuar. Colocar pontuação de 0 a 10 para cada fornecedor e verificar. Começa a trabalhar com 5 fornecedores de teste. Aí você põe aí uma pontuação de 0 a 10 uma planilhinha em Excel e vai pontuando para cada um. Ele está pontual. A qualidade dos produtos dele, como é que está, os preços estão competitivos. Aí você vai comparando esses 5 um com um. No final, você vai você pode ranquear rapidamente lá no Excel, do melhor para o pior, com essas pontuações, para facilitar a escolha. Se tiver que fechar com 3 fornecedores ali, você já tem os 3 melhores com base nesses atributos. Beleza? Apoio técnico, por exemplo, você ligou lá, o fornecedor falou, deu problema aqui, a carga não chegou. Qual que vai ser a resposta deles? Eles vão resolver rapidamente? Eles já vão falar, nossa, assaltaram o caminhão lá, mas eu já mandei outro. Ou outra coisa do tipo, ou o seguro pagou aí. Então, o apoio técnico está relacionado a isso. Qual o apoio que eles vão dar em caso de problemas aí? Forma de verificar procedente de um fornecedor, consultar outras empresas que compram do fornecedor, verificar em cadastro de órgãos especializados, órgãos públicos principalmente, Receita Federal, Junta Comercial, ir a feiras especializadas e comparar com outras empresas. Então, quando tem feira, agora na época de Covid não tem tanto não, mas sempre em São Paulo tem umas feiras gigantescas aí sobre fornecedores de determinadas coisas. Então, eu ia bastante na feira da mecânica e na feira da panificação que tinha em São Paulo, para acompanhar os trabalhos aqui junto com o Senai. E eu recomendo que quando você estiver na empresa, comece a marcar, depois que acabar o Covid e tudo, marquem visitas
feiras, que aí vocês vão poder ter contato com diversos fornecedores. Vantagem na avaliação de fornecedores. Vai melhorar os métodos. Cada vez que você vai fazendo essa avaliação, você vai melhorando, vai apurando seu método de avaliação. Reduz os custos, obviamente, né? E aí você vai pegando os melhores fornecedores com os melhores custos, desenvolve produtos melhores, a entrega no prazo e diminui os defeitos. O que acontecia, por caso prático aí, dentro da empresa, como é que a gente trabalhava com isso? A gente tinha uma planilhinha e aí a gente tinha, por exemplo, 10 fornecedores, trabalhava com muitos fornecedores ali naquele caso. Transportadoras, no caso, né? Aí, com essas notas que a gente avaliava cada um, a gente ia dando mais contratos para aqueles 3 melhores, vamos supor. Por mais que a gente tivesse 10 fornecedores cadastrados, os 3 melhores, que estavam lá no topo da lista, eram os que pegavam 90% dos contratos. Os restantes, eles eram mais para apagar incêndio, por exemplo. Aumentou muito o consumo agora em dezembro por causa do Natal. Aí você chama os outros 2 numa lista ali para baixo, ali para suprir essas demandas. Mas os 3 principais que estão lá em cima são aqueles que realmente fazem 90% das minhas entregas. Lá, para avaliação do fornecedor, a empresa pode criar um formulário com os critérios determinados pela empresa, como já disse, né? É importante a elaboração de relatórios de acompanhamento, podendo-se atribuir uma nota média de avaliação e colocada no cadastro de fornecedores para facilitar a consulta. Vou ver só como é que está o nosso tempo aí. Tá tranquilo. Cadastra lá. De posse dessas informações necessárias aí, né? Para fazer o cadastro. Algumas são básicas, outras complementares, que podem variar de empresa para empresa. Vejamos aí quais são elas. Primeira coisa que vocês vão pedir para o fornecedor é a razão social, o nome da empresa dele, o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, é um númerozinho que toda empresa tem, igual as pessoas, nós, eu, vocês, temos o CPF, Cadastro de Pessoa Física, as empresas elas têm CNPJ. Então, vocês vão pedir o cartão do CNPJ, o número do CNPJ deles, o endereço, telefone, e-mail. Sempre telefone e e-mail, peçam mais de um. Pessoa para contato, normalmente peça mais de uma também. Uma principal e uma secundária. E sempre tem essa principal, pode ficar de férias, não se esqueça. Então, e outras coisas complementares. Eu recomendo pegar tudo. O ramo de atividade, produtos ofertados, pode pedir aí uma lista, aí, um panfleto da empresa, data da última compra, avaliação do fornecedor com base naqueles pontos fortes e fracos. Então, tudo isso aí, eu recomendo que vocês cadastrem tudo isso aqui quando vocês estiverem analisando fornecedores. E os critérios, olha lá. Ó, qualidade do produto ou serviço. Você pode colocar por peso também, se você quiser complicar um pouquinho a situação, melhorar, na verdade, a sua apuração, né? Peso do critério, isso aqui é muito importante para a minha empresa. Capacidade de entrega dentro do prazo, importante. Preço, muito importante. Custo, sem importância, porque aí depende mais deles que da gente. Reputação, sem importância, marca reconhecida desde uma nova marca no mercado, né? Atendimento, você pode colocar peso. Esse aqui tem peso 2, esse aqui tem peso 1, esse aqui tem peso meio. Atendimento ao cliente, pré-venda, muito importante. Suporte pós-venda, importante. Tempo de atuação no mercado, importante. Flexibilidade, muito importante. Se vocês já tiveram aula de estatística, então vocês fazem aquela média ponderada, né? Para multiplicar o peso pela a nota que você deu aqui para em qualidade de produto e serviço, por exemplo, para você chegar na média final. Aqui um exemplo na prática disso, né? O fornecedor 1, a nota dele 55,5, por base do quê? A qualidade do produto ou serviço dele é excelente, entretanto, o prazo de entrega dele é bom, só que o preço dele é péssimo. Aí, no final, ele ficou com 55,5. Esse fornecedor 2, no caso, ele foi ruim aqui nessa primeira parte, bom na segunda, e o preço dele é mais ou menos, aí ficou bem baixo a avaliação dele. Em comparação, esse fornecedor 3 teve ótima nota na qualidade, ótima nota no prazo de entrega, e uma nota boa aí em preço. E aí ele ficou no top. Posso jogar ele lá para cima. Então, se eu fosse escolher no final, eu escolheria o fornecedor 3, o fornecedor 6, que ficou o melhorzão de todos,
E aí eu poderia colocar aí, tem um fornecedor novo que não surgiu aqui, mas vamos supor que for só esses 8 que responderam, que tem no mercado para me atender. Aí eu pegaria esse fornecedor 1 aqui como terceiro. Os demais ficariam no meu cadastro, caso de necessidade, mas esses 3 aí seriam os principais que eu iria trabalhar. Então, traduzindo em miúdos, ó, especificar o que você precisa desses fornecedores aí, identificar e selecionar os que tem no mercado, documentar, pedir todos aqueles documentos lá, né, para fazer cotação, enviar aos potenciais fornecedores, receber as propostas deles, aí você pede e fala, entra em contato, quero uma proposta aí para fazer uma entrega de material, por exemplo, estiver trabalhando com logística. Aí, depois dessas propostas, vão fazer a avaliação, julgamento, entre em contato com eles para a negociação. Tem como melhorar esse preço, tem como melhorar esse prazo de entrega, pedido. E aí o follow-up é você dar seguimento ao pedido, verificar como é que foi feito, se o pedido foi atendido e tudo, lá, recebimento e conferência. Esse follow-up é um acompanhamento. Desde o momento que você faz o pedido até o momento que o material chega na sua empresa. Isso é um acompanhamento. Então, em recebimento e conferência, finalmente. Quando chegam os produtos na empresa. Traduzindo em miúdo, vocês fazem isso. Muitos de vocês, quando entram na empresa, vocês trabalham como conferência e recebimento, quando for trabalhar nessa seara. E depois ir subindo para compras e outras coisas mais. Beleza? Então, ó, eu vou pedir, temos uns 5 minutinhos aí, eu vou explicar aqui qual vai ser a atividade de hoje. Eu vou pedir para vocês pesquisarem para mim, provavelmente vocês já tiveram até isso, que é um diagrama de Pareto, e tentar encaixar um diagrama de Pareto dentro dessa questão de fornecedores. Beleza? Essa vai ser uma atividade de pesquisa. Vocês vão falar para mim o que é um diagrama de Pareto, exemplificar e tentar encaixar na realidade aí que a gente já falou de fornecedores, beleza? Por que, professor, que você está falando de ferramenta da qualidade aqui no meio da mais de estatística, no meio dessa altura do campeonato? A gente vai usar depois esse cara. Ih, travou tudo aqui. Mas para fazer uma coisa chamada curva ABC. Tem um videozinho, se eu colocar ele para tocar aqui, vai ficar ruim para vocês verem. Acredito eu. Deixa eu ver, eu vou fazer um teste aqui. Se der erro, vocês me avisam. Opa. O som não está indo para vocês, né? Do vídeo. Tá, eu vou postar o vídeo lá junto com a atividade, aqui no sala de aula, aí depois o link para o YouTube para ele, aí vocês assistam o vídeo lá. Mas é um vídeo que fala sobre esse princípio de Pareto, do princípio 80-20, né? Quero que vocês tentem encaixar isso aí, né, no que a gente está fazendo. Alguma exemplificação para vocês não ficarem muito perdidos, ó. Isso aqui é meio fora de contexto, mas a gente usa o diagrama de Pareto depois que a gente faz uma lista de verificação, né? A linha ruidosa. Isso aqui a gente está apresentando defeitos que uma linha de telefônica pode ter. Linha ruidosa, linha aberta, alarme, não responde, não toca. Aqui as ocorrências de cada uma. De 515 pessoas que me ligaram, 250 falaram que estava tendo um ruído na linha telefônica, eles não estavam entendendo direito a mensagem. 85 falaram que estava tocando um alarme. Então, com base nessas ocorrências, eles vão somando uma a uma lá, 250 com 110, 360, 360 com 85, 445 e assim por diante. E você vai ter um acumulado percentual. 250 dividido por 515 multiplicado por 100 dá 49%. Aproximadamente aí para alguns aí. Então, 360 dividido por 515 dá 70%. Você conseguindo a acumulação, com base nessa acumulação, vocês conseguem montar um gráfico, onde vocês conseguem colocar de um lado aqui, ó, os maiores defeitos, do maior para o menor, e aqui as porcentagens aí acumuladas. Da linha ruidosa até o defeito não toca, daria 100%. E aqui do lado de cá você teria as ocorrências aí. Então, 250 ocorrências de linha ruidosa. Beleza? Então eu sei, se eu quiser resolver aí
praticamente, esse caso aqui, ele chegou a 50% do problema, né? Se eu quiser resolver 50%, se você olhar a porcentagem, se você olhar aqui está perto de 50%, na linhazinha do acumulado. Se eu quiser resolver 50% do meu problema, é só resolver o da linha ruidosa aqui, eu já resolvo metade dos meus problemas com telefonia, nesse exemplo. Se eu quiser resolver 70%, quase 80% dos meus problemas, eu só resolver desses dois, linha aberta e linha ruidosa. Aí eu resolvo 80% dos meus problemas aí, com telefonia, na empresa, beleza? Os exercícios não precisam vocês fazerem, eu vou querer que vocês façam mais livrão aí, mas eu já estou dando um exemplozinho aí. Se estiver falando de fornecedores, pode levar em consideração preço, condição de pagamento, qualidade, avaliação geral, prazo de entrega, e usar aí para um fornecedor. Só que eu vou deixar livre, porque depois